Formação importante no Flamengo, rubro-negro reabriu tratativas. Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. De hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Flamengo News Brasil. Hoje nós temos informação aí top do Mengão pra vocês, muitas informações dos bastidores do Mengão, reforço na mira do Mengão, então fica ligado aí com a gente até o final e não perca nada. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, comentar aí também de que cidade e estado você está nos acompanhando, que a gente vai mandar um salve pra você no próximo vídeo. Os créditos estão na descrição e vamos nessa. José Boto, o que você tem de informação que tá pintando aí em Portugal sobre ele? Olha, não só em Portugal, mas especialmente na Itália, enfim, o Milan anunciou recentemente a contratação do Rubem Amorim, treinador português, que o Boto conhece muito bem dos tempos de Benfica, trabalharam juntos lá atrás, quando o Rubem Amorim foi jogador do Benfica. Curioso, né? Foi jogador do Benfica, mas ganhou peso mesmo como treinador do Sporting, o principal rival do Benfica. E lendo hoje muitos jornais na Itália, vários deles, Gazeta, Corriere, colocam o nome do Boto como um possível candidato, enfim, um nome que interessa para assumir o cargo de diretor de futebol. Hoje esse cargo não existe na totalidade, ele é difundido ali por algumas outras pessoas da estrutura do Milan, e como há essa busca por um diretor desportivo, fala-se bastante do Boto. De fato, aqui uma informação nossa, o nome está no radar, está ali nos bastidores do Milan, mas a informação que eu tenho é que, por enquanto, não tem qualquer oferta oficial. E mesmo que chegue uma oferta oficial nesse momento, o Boto está totalmente mergulhado no ambiente, no dia a dia, no projeto do Flamengo. Vai ser preciso mesmo uma proposta significativa, caso ela aconteça, para o Milan ter vantagem e ter sucesso na contratação do José Boto, diretor esportivo português do Flamengo. Eu aproveitei para puxar esse gancho, né? Ele deu uma entrevista ao jornal AS e ele avaliou, né, um pouco, enfim, o desempenho tanto do Danilo quanto do Paquetá na primeira partida da seleção brasileira. E aí o que ele fala, né? Ele avaliando as duas participações, ele fala que sentiu, né, os nossos jogadores um pouco abaixo, que já foi falado aí muitas vezes em entrevistas, em apurações e o que a gente viu realmente acontecendo na partida. Boa, obrigado pelas informações, Bruno. Bora lá, então, voltar com seleção, complementando aí em relação a tudo isso. Dupla, e a galera aqui do chat, pode? Né? Do Boto. Ela é muito em cima do que está acontecendo mesmo, né? Porque o Flamengo já está se preparando para a janela. O BAP esteve aqui nos Estados Unidos, deu uma entrevista para o Charla Podcast, aliás, uma entrevista sempre quando tem, né, cutucadas no Palmeiras, repercute e tal. Mas também falou muito sobre o Flamengo, falou muito sobre o mercado do Flamengo. O BAP disse para os meninos lá que monitora, por exemplo, o Luiz Henrique, que o Luiz Henrique é um jogador monitorado, que tem a expectativa do Danilo, mas sabe que tem a concorrência do próprio Palmeiras e que depois da Copa do Mundo vai avaliar como é que vai ser a investida, a decisão do próprio Danilo. Então, tudo que a gente vem falando no Fala Fonte, o BAP acaba confirmando e falando em on. Então, assim, esse trabalho de mercado que o Flamengo faz tem a participação muito ativa do José Boto. Então, assim, me estranharia muito, por mais que seja Milan, uma volta à Europa e tal, me estranharia muito o Boto largar o projeto. Ainda mais porque ele passou por alguns vendavais dentro do Flamengo, né? Então, assim, me soaria estranho uma saída. Por isso o Bruno traz a informação aí concreta de que nesse momento não é algo que passa pela cabeça dele. E é legal o Bruno trazer isso até pela credibilidade, claro, que ele tem, que o Fala Fonte tem, porque sempre que existem assim essas negociações, o nome do Boto ele é sempre noticiadas, né, as negociações do Boto lá na Itália, não são? Na Itália, na Europa, por aí e tal, sempre tem uma corrente positiva. Não gosto desse termo, mas vou usar agenda positiva. Assim, sempre são valorizadas essas informações. E aí o Bruno traz aí com a credibilidade dele do Fala Fonte essa questão que, por enquanto, não tem nada de concreto. O assunto continua sendo Portugal. Falei mais cedo em relação à questão do Boto, né, que é um nome que está na mesa do Milan para ser o futuro diretor esportivo. Não tem proposta, tem sim um interesse. O Boto continua totalmente ligado ao Flamengo no projeto, na compra e venda de jogadores e também
no estágio, na intertemporada que o Flamengo vai fazer em julho agora, ou seja, no Algarve, região aqui mais do sul de Portugal. O Flamengo anunciou hoje os seus oponentes, os seus adversários. A gente já sabia que teria essa intertemporada, esse estágio em Portugal de Boto, Leonardo Jardim e companhia. São 3 jogos, o primeiro no dia 3 de julho contra o River Plate, da Argentina, importante frisar. No dia 8 de julho, depois, enfrenta o Lausanne, da Suíça. E, por fim, o Flamengo conseguiu o que era difícil, um amistoso contra o Benfica. Inicialmente não estava previsto, porque o Benfica vai participar das ou no caso, a pré-eliminatória da Liga Europa, e são 3 até chegar à fase de Liga da Liga Europa, ou seja, serão 6 jogos, 3 adversários, e isso mudou muito o planejamento e o cronograma do Benfica, que não queria fazer amistoso com ninguém, vai ter que antecipar a temporada, o começo da nova temporada, mas houve um acerto entre eles e teremos também então um Benfica e Flamengo, Flamengo e Benfica, esse jogo então no dia 11. São 3 jogos do Flamengo em Portugal, no Algarve, dia 3 contra o River Plate, dia 8 contra o Lausanne e dia 11 contra o Benfica, o Flamengo de Leonardo Jardim em Portugal, em solo português. Bem-vindos, amigos. Beijos pra vocês. Fala, Gláucia, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom dia, André Kfouri. Tudo bem, Lili? Tudo bem. Como você cresceu pessoal e profissionalmente nos últimos tempos. Queria te parabenizar, eu olhei pro lado aqui, você tá da minha, mais ou menos 1,85 m, que é a minha altura. Acho que meu sonho em ser top model pode ser realizado agora. Bom dia, amigos, são segredos, Bom dia a todos vocês, né? aí no estúdio. Apenas brincando com a Lili aqui, porque a gente teve que fazer aquela correção para não ficar um desequilíbrio de alturas muito vistoso, né, Lili? Tava gritante, né? Mas agora tá tudo resolvido. Ótimo. Inclusive, estamos aqui em frente ao CT Columbia Park. Hoje tem treino aberto da Seleção Brasileira. Aqueles famosos 15 minutinhos, né? Pra gente acompanhar um pouco do trabalho e ver quem em campo, quem voltou ontem, né, a treinar. Aliás, antes de ontem já tinha feito alguma coisa no treino ali com a presença dos familiares, mas ontem pudemos ver o Neymar e hoje novamente veremos ali fazendo algumas atividades em separado, mas a importância dele estar em campo, né? Sim, o Neymar deve continuar com o cronograma, né, do departamento médico aqui da Seleção Brasileira, os fisioterapeutas e essa evolução, entre aspas, gradual, que de acordo com as informações ele tem conseguido mostrar, pensando na fase de na fase de mata-mata da Copa do Mundo, né? A gente precisa ter isso muito claro, o torcedor também, independentemente de gostar ou não do Neymar, querer ou não a convocação dele, o fato concreto que nós temos acompanhado aqui é que o Neymar está sendo preparado para jogar talvez alguns minutos, dia 26 contra a Escócia em Miami, no terceiro jogo da fase de grupos dessa Copa, mas a ideia, o plano, o objetivo é tê-lo em melhores condições para jogar a partir do início dos mata-matas. E tem toda a programação, né, que a CBF está fazendo com ele, o departamento médico. Então, sim, ele está no campo, ele faz algumas atividades em grupo, algumas separadas, porque não está ainda na mesma intensidade do que todo o restante do grupo. Então, qual que é a ideia? Hoje vai a campo também. Depois do almoço, eles vão de ônibus até a Filadélfia, né, até o local onde será a partida amanhã à noite. Neymar vai junto, fica aquela dúvida se ele estará ali no banco de reservas, igual no jogo contra o Marrocos, né? De tênis, uniforme ali só acompanhando, mas a expectativa é que ele possa ganhar alguns minutos mesmo contra a Escócia. E aí é o seguinte, no sábado eles fazem um trabalho mais aquele famoso regenerativo, né? Dentro do hotel. Neymar segue fazendo os trabalhos também. A ideia inicial é que no domingo ele possa começar a fazer todas as atividades com o restante do grupo. Aí todas as atividades é isso, né? Trabalhar na mesma intensidade. Se isso acontecer no domingo, terá uma semana praticamente de preparação e aí seria importante, né? Talvez tê-lo por alguns minutos nesse jogo contra a Escócia. Mesma intensidade eu não acredito não, viu, Lili? Eu acho que mesmo que as coisas deem certo e o Neymar esteja em campo por minutos contra a Escócia, eu honestamente acho pouco provável que isso aconteça, e mesmo que o Neymar participe mais da Copa do Mundo adiante, ou seja, a partir da fase dos mata-matas, eu creio que ele não vai ter
a mesma intensidade dos outros jogadores da seleção brasileira por motivos óbvios, né? Ele não faz treinamentos do ponto de vista de se preparar para a competição já há várias semanas, mas é o que a seleção brasileira está tentando fazer para ter alguma coisa da capacidade técnica do Neymar à disposição do time em algum momento. A gente precisa ficar atento hoje, daqui a pouco no treino também, a respeito da participação ou não de 2 jogadores, o Rafinha e o Gabriel Magalhães. Eles ontem não treinaram junto com os outros companheiros, o Rafinha por uma bolha no pé, o Gabriel Magalhães por fadiga muscular. Ambos estão previstos para o jogo, né? Ao que parece, será o Gabriel Magalhães, o jogador da seleção, que vai dar entrevista hoje no final da tarde na Filadélfia, junto com o técnico Carlo Ancelotti. Mas nós temos que verificar a presença deles no trabalho de hoje. Ficaremos então de olho para saber a situação dos dois, né? A importância aí para saber então, daqui a pouquinho a gente vai passar até uma provável escalação que a gente tem apurado, né? Para saber se o Magalhães de fato vem como titular, o Rafinha também. E aí essa questão do Neymar, que daqui a pouquinho, Glaucio, a gente entrando aqui, vamos acompanhar mais essas atividades dele, né? Mas como o Kfouri falou, dificilmente na mesma intensidade. Fez um mês que ele está sem uma partida oficial, né? Desde o último jogo dele. Então aguardaremos aí, amigos. E eu vou além, né, amigos? Além de mesma intensidade que o grupo da seleção brasileira, a gente olhando o que foram os principais jogos dessa primeira rodada, a intensidade que outras equipes estão em campo e que seus principais jogadores também estão, não dá para imaginar um Neymar chegando nesse ritmo e dando à nossa seleção também essa intensidade que a gente tem visto em outras partidas. Tô contigo, Glaucio. Tô contigo, porque o André até falou sobre isso, né, sobre a questão da intensidade ali dos treinamentos. Ele já de saída, né, de largada, não vai ter condições de acompanhar os companheiros, até porque a gente está falando de um mês, basicamente ali parado agora, retomando esse treino, então vai ser ali uma corrida contra o tempo para talvez ter uma pequena minutagem contra a Escócia. Acredito, sinceramente, se o Neymar conseguir jogar ali 5, 10 minutos contra a Escócia, já é muita coisa, tendo em vista o tempo que ele ficou parado, as imagens que a gente acabou vendo ontem, até por ser uma lesão na panturrilha, né? Panturrilha é aquela questão de arranque, então tem que ter um... O Hulk sofreu muito com isso, vocês lembram, numa reta final de temporada? Tem que ter um cuidado a mais mesmo, porque senão acaba estourando e aí vai tudo por água abaixo, essa tentativa aí de recuperação, né, das últimas semanas, na verdade, do último mês, né? Então, e ainda tem essa questão da intensidade, porque todos os jogos... basicamente, se a gente para ver ali os melhores jogos da primeira fase, ontem mesmo Inglaterra e Croácia, com a intensidade absurda, a Costa do Marfim e Equador, Japão e Holanda também, então jogos com intensidade muito alta, que realmente agora, assim, vendo de largada, é muito difícil que ele consiga entregar a mesma intensidade dos jogadores da seleção brasileira e também dos adversários. E até porque ele não foi convocado para jogar contra a Escócia e contra o Haiti, né? Ele foi convocado pensando num cenário que ele pudesse fazer a diferença em um mata-mata mais para frente. Então, acho que tudo caminha para isso e para muita gente que olha, mas ele já está recuperado, já tem que pôr para jogar. Existem muitas diferenças entre você estar apto fisicamente para voltar a treinar e ter condições de jogo. Acho que são 2 camadas ali que você precisa preencher para se colocar nessa condição. Então, somado tudo isso, além da questão da intensidade, e se fala tanto da questão da intensidade sem a bola, até inclusive na não escalação do Endrick, então assim, de um jogador que está retornando depois de um longo tempo, sem atuar, sem poder treinar, não teria sentido essa discussão. Então acho que é muito mais projetar ali quanto a essa possibilidade que ele possa entregar no mata-mata. Porque a notícia, na verdade, mais relevante entre todas, não é que ele está um mês sem jogar, ele está um mês afastado dos gramados. Então, assim, a gente não está falando de um jogador que, enfim, se machucou e foi perto da Copa ou foi ali durante os treinamentos. Ele está um mês afastado dos gramados, né? Então, do exemplo mais próximo que a gente teve nessa Copa foi o Memphis. O Memphis, quando entrou na partida agora contra o Japão, pela Holanda, muito abaixo dos demais. E assim, ele quase prejudicou o time. Então, acho que tem essa preocupação também. E pegando toda essa questão da intensidade, do jogo, do sem a bola, se a gente olha para o que o Harry Kane fez e vem fazendo, 2 anos mais jovem que o Neymar, mas na figura também de um 9, mas baixando ali entre zagueiros, assim, o que o jogo pede, ele se apresenta, e o Messi, 4 anos mais velho que o Neymar,
também pela seleção da Argentina, ditando todo o ritmo do jogo, assim, o Brasil, ele sequer tem esses jogadores para dar esse suporte ao Neymar. Então, a figura do Neymar em campo, dentro da equipe, a expectativa era de um Brasil melhor organizado para tê-lo. Assim. Então, a gente está falando de uma distância absurda, assim, da realidade. Vai poder oferecer taticamente. Exatamente, também, e de uma né? distância absurda da realidade. Não é sobre o que o Neymar já foi. É sobre o que hoje ele é e o futebol pede. Então, assim, é uma distância muito... Então é isso, nação. Estamos encerrando aqui o nosso giro de notícias do Mengão. Falar aqui um pouquinho sobre possível saída. Chelsea volta a demonstrar interesse em Everton Araújo e Flamengo monitora a situação. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra acompanha a movimentação e sabe que o volante está em alta no mercado da bola. De acordo com o jornal italiano Il Mattino, o Chelsea está novamente de olho no volante Everton Araújo, titular do Leonardo Jardim no meio-campo do Flamengo. Hoje, o futuro do jovem é visto como incerto. Afinal, outros gigantes do futebol europeu também observam de perto o garoto, como é o caso do Napoli. O Mengão, por sua vez, não pretende facilitar uma saída e sabe que Everton Araújo está valorizado. Até o momento, nenhuma proposta chegou ao presidente BAP. Com o Jardim, com camisa 52, vem fazendo ótimas partidas e se firmou como um homem de confiança do treinador do mais querido. No mês passado, o jogador revelou ao site Lance que espera receber uma chance na seleção brasileira em breve, assim como Danilo, Léo Pereira, Alexandre e o Paquetá, seus companheiros de time. Eu fico muito feliz de estar aqui para prestigiar os companheiros de equipe e a seleção brasileira. Eu tenho o sonho de vestir essa camisa, mas acredito que está distante ainda. Estou trabalhando para isso, disse. É algo que me motiva, são jogadores experientes e incríveis e que merecem vestir essa camisa. Eu aprendo com eles e estou sempre dando ouvido abertos para colher o que eles sabem, completou ele. Falando em seleção, o Brasil volta a campo na Copa do Mundo já nesta sexta-feira para enfrentar o Haiti. O duelo será no Lincoln Financial Field, válido pelo Grupo D, terá início às 9h30 da noite no horário de Brasília. Então é isso, nação. O que você acha aí das notícias de hoje? Comenta aí embaixo o que você achou. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, comentar também de que cidade e estado você nos acompanha. Os créditos estão na descrição do vídeo. Falou!